Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais esse conjunto de aulas aqui dentro da nossa formação em social media. Eu me chamo Ricardo de Carvalho, sou o criador do Novo Mercado e serei seu professor pelas próximas aulas. O meu objetivo aqui nós temos um objetivo macro, nós temos um objetivo principal nessa formação, que é apresentar uma forma completamente diferente de trabalhar redes sociais daquelas que você acaba conhecendo no mercado hoje, que são aqueles gestores de redes sociais que ganham o salário mínimo para fazer Ctrl+C, Ctrl+V de posts no Instagram. Nós estamos apresentando aqui para você uma maneira profissional, uma maneira completa de se trabalhar. Essa que é uma das profissões mais importantes do mercado digital, que é o social media, não é? E eu estou aqui para apresentar mais algumas estratégias de produção de conteúdo para você, porque todo social media precisa saber produzir conteúdo. A primeira pergunta que pode vir à sua cabeça quando eu falo isso é: Ícaro, quer dizer que todo social media precisa ser copywriter? Essa é uma pergunta válida, né? Principalmente porque quem me conhece mais de perto sabe que eu sou copywriter, sabe que essa é a minha formação inicial, essa é a minha origem, o meu DNA. Sempre que eu estou ali precisando vencer algum desafio, eu busco o copy como resposta, é o que eu me sinto naturalmente tranquilo fazendo. E porque eu sei que tem gente que está aqui fazendo a formação de social media e que já fez a formação de copy. Você não precisa ser um copywriter. O copywriter é aquele que é o guardião das palavras, não é? O copywriter é claro que ele vai saber copy com muito mais profundidade. O copywriter é aquele que conta a quantidade de linhas para ver se o texto está em formato de persiana. O copywriter é aquele que olha se todos os ganchos estão aplicados corretamente. O copywriter é aquele que transforma palavras em dinheiro. Ele conhece o processo de criação de texto de maneira tão profunda que torna isso a sua profissão. O social media ele trabalha também com palavras, mas esse não é o core business dele. Eu defendo que todo social media profissional ele deve entender, pelo menos por cima, por alto, mas eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho mais, a importância do conteúdo, a importância do marketing de conteúdo, a importância de saber identificar a sua persona, de saber talvez construir uma persona, por mais que o designer seja o profissional voltado para isso, por mais que o copy seja o profissional voltado para isso. Eu gostaria que vocês soubessem fazer o arroz com feijão. Isso por quê? Sendo bem sincero, pessoal, muitas vezes vocês irão atender clientes que não têm verba para ter um bom copywriter. E desculpa a sinceridade, mas vocês vão ver que isso é realidade. Muitas vezes o cliente terá um copy ruim. Existem muitos copywriters ruins no mercado, existem muitos copywriters sem padrão de qualidade. E eu gostaria mesmo de poder dizer que a maioria dos meus alunos, dos meus formados, dos meus certificados em redes sociais, eles escrevem melhor que boa parte dos copywriters do Brasil. Isso daqui não vai ser tão difícil, porque eu tenho certeza que vocês vão sair dessa formação muito preparados. E aí o que acontece? O social media ele é a ponta da lança de toda a comunicação. Eu costumo dizer que o social media ele forma ali com o copywriter, com o designer, com o coprodutor, ele forma ali um quarteto mágico, fazendo alusão ao futebol, né? Um quarteto mágico que cuida das principais áreas de qualquer negócio digital. Então, quem assume a posição de principal conhecedor da audiência, me desculpem os outros profissionais, mas é o gestor de redes sociais, é o social media. Eu digo isso por quê? Porque por mais que o copywriter tenha estudado personas, discursos, linha editorial, produção de texto, inimigo comum, takeaway, levantar muros, por mais que o copywriter seja o detentor desse poder da escrita, por mais que o coprodutor seja o grande maestro da coisa toda, quem está em contato todos os dias com o cliente é o social media. Quem acorda, abre o Instagram do cliente e vê como é que estão os directs é o social media. Quem vê a quantidade de problemas antes de todos os outros é o social media. Quem está ali descobrindo que alguma coisa não está funcionando, que o link deu erro, que o aplicativo não está abrindo, o primeiro a saber é o social media.
Se você fez uma oferta muito puxada, se você fez uma oferta muito agressiva e não conseguiu entregar na totalidade, ou se algum módulo está atrasado, acredite, o primeiro a ser cobrado será o social media. Não que as pessoas vão até ele, mas vai bater primeiro nele. Ele vai ser o primeiro a levantar a mão e falar: ô time, pessoal, tá pesando pra caramba aqui no Instagram, hein? Alguém tá cuidando desse aplicativo que não abriu ainda? Então o social media ele é a grande vitrine do seu negócio digital. E aqui está a primeira diferenciação, não é? O que eu quero que vocês comecem a se diferenciar do primo, do amigo, da menininha que gosta do Instagram, então vamos dar o Instagram da empresa para ela, porque ela vai fazer alguns posts, e na verdade o que ela está fazendo é compartilhando os posts de outras pessoas, botando umas musiquinhas, ou fazendo uma propaganda de banner fixo sem nenhum propósito. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, vocês vão se valorizar porque vocês são uma das verticais mais importantes de qualquer negócio digital. Ponto. O social media não é um profissional menor. O social media não é um cabide que você coloca seu cunhado porque ele não está arranjando um emprego e se formou em engenharia. O social media é um profissional estratégico fundamental no desenvolvimento da política de comunicação, de produção de conteúdo, de qualificação de qualquer empresa digital. E aí nós chegamos aqui ao primeiro tópico dessa nossa primeira aula, porque um social media deve saber marketing de conteúdo. Né? Eu quero defender que todos os meus gestores de redes sociais, eles precisam, quando eu falo meus formados, né? Eles precisam saber produzir conteúdo. Eu quero que vocês saibam o mínimo de estratégia. Eu quero que vocês entendam um processo de persona, um processo de oferta. Eu quero que vocês possam sentar que nem gente grande com um copywriter e falar: olha, eu acho que isso daqui, com todo respeito, sem querer entrar no seu mérito, copy, mas eu acho que isso daqui não vai funcionar com o nosso público, hein? Porque eu tô com ele todo dia. E é quando você for capaz de sentar na mesa que nem gente grande e conversar com um copy ou com um coprodutor como gente grande, que você receberá salário, prestígio e respeito de gente grande. Uma das principais tentativas dessa formação, se não é a principal tentativa dessa formação, é levar o profissional gestor de redes sociais ao lugar que ele merece. Antes de nós começarmos essa formação, eu fiz uma sequência de stories onde eu dizia assim: cara, me entristece muito que o copywriter, que o coprodutor, que o próprio expert, eles tenham ascendido nos últimos 10, 12 anos de marketing, negócios digitais. E que o social media virou uma funçãozinha comum, que você demite a pessoa, arranja outra sem grandes dores de cabeça. Justamente a pessoa que está em contato com as redes sociais. Você vai nos masterminds, você não encontra social media falando. Você não encontra uma grande palestra, um grande painel, onde as pessoas esperam o social media da empresa X. Elas esperam um copy. Elas esperam um coprodutor. Elas esperam até mesmo o desenvolvedor, os sócios. Mas não existe muito social media em destaque. E produzir o social media de verdade, capacitado, bem treinado, qualificado, pronto, é sem sombra de dúvidas um passo que o próprio novo mercado dá pelo desenvolvimento desse tipo de profissional. E eu acho que todo mundo ganha com isso. Nós temos aí 40 mil alunos. Eu tenho certeza que nós temos dezenas e dezenas de milhares deles precisando de bons trabalhos, bons social medias para prestarem bons trabalhos para o negócio deles. Então vamos lá. Porque o conteúdo é a vitrine digital da empresa online. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe nenhum caminho construtivo longe da produção de conteúdo. Eu sei que existem muitas pessoas dizendo que basta que você faça tráfego pago. Sobre o quê? Tráfego pago sobre o quê? Sobre conteúdo. Banner é conteúdo, banner fixo. Da mesma forma que vídeos para stories é conteúdo também. Da mesma forma que os anúncios de interrupção do YouTube são conteúdos também. Da mesma forma que Google Ads também é conteúdo. Você precisa levar o cara de um lugar para outro e você só leva as pessoas através de conteúdo. Conteúdo é o oceano da internet, tal qual conteúdo é o oceano do comércio. Não existe comércio de verdade sem oceano. Você não faz entregas volumosas com avião, com ônibus.
Você quer falar de comércio de verdade? Você está falando de oceano. Você está falando de internet de verdade, das maiores empresas, dos maiores players, dos maiores líderes, dos maiores grupos. Você está falando de página de rede social que gera milhões e milhões de reais. Você está falando em conteúdo. Então a importância para o social media saber marketing de conteúdo é porque ele é a figura mais presente dentro do mundo digital de qualquer empresa. Nenhum profissional está tão dedicado à audiência, ao que acontece dia a dia, quanto ele. Então, ele precisa aprender conteúdo. Pessoal, ter um social media, e eu quero que você entenda isso e que você venda isso. Porque é vendendo isso que você vai justificar o seu salário. Eu quero que quando você sente com um profissional, um cliente que pode te contratar, quando você sentar com alguém que vai negociar com você e o cara torcer o nariz e falar, nossa, 4 mil, 6 mil, eu trabalho não é nem com exclusividade, tá meio salgado. Eu quero que você seja capaz de transmitir para esse cara, primeiro, a importância da sua função dentro da empresa. Segundo, quantos pontos de contato você tem com clientes e como você é importante nessa função com os demais produtores. E terceiro, eu quero que você diga para ele, olha, meu querido, eu sei produzir conteúdo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei implementar estratégias. Eu sei dar um destino A, B ou C para a sua página. Eu não estou aqui, e é isso que eu quero que você incorpore no centro do seu discurso. Eu não estou aqui para fazer post de feed. Eu não estou aqui para fazer post de story. Eu não estou aqui para te fazer um calendário de lives. Eu não estou aqui para dizer como você vai tocar a sua linha editorial. Eu não estou aqui para dizer como é que você vai, quando que você faz post de feed, quando você faz post de story, quando você faz carrossel. Mas eu vou fazer tudo isso. Eu vou realizar cada uma dessas funções. Mas não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te dizer onde nós estamos e para onde nós estamos indo dentro desse perfil. Eu estou aqui para trilhar um plano estratégico junto com o senhor, junto com o copywriter, junto com o coprodutor, junto com o designer. Nós vamos criar um plano de ação com objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, chegarmos aos objetivos que nós definirmos. É por isso que eu te cobro esse preço. E é por isso que você não vai encontrar alguém com a minha competência e com a minha capacidade por R$800, por R$1.200. Porque eu não sou um fazedor de posts. Eu vim trazer uma visão estratégica para nós levarmos o perfil, primeiro, para sabermos onde o seu perfil está e para nós levarmos o seu perfil onde nós queremos que ele vá, através de um conjunto de ações. E toda essa ação, necessariamente, ela pede por conteúdo. Então é por isso que é importante que um social media tenha obrigação de saber marketing de conteúdo. Eu boto aqui uma segunda afirmação, né? Coloquei 4 afirmações do porquê vocês devem saber escrever, devem saber produzir conteúdo. Eu não quero aqui fazedores de Ctrl+C, Ctrl+V. Segundo motivo, porque produzir conteúdo é a forma mais eficiente para a qualificação do lead e para a sua preparação para novas compras. Presta atenção que tem alguns pontos importantes aqui. Aceitando novos preços, novas soluções e novos níveis de relacionamento. Pessoal, a partir do momento em que um lead tem contato com a sua página, e agora eu estou falando para você, social media, esse curso é só para você. Eu não tenho empreendedores aqui, pode ser que eu tenha, mas eu quero que vocês entendam que o espírito aqui é que eu estou conversando com os meus gestores, os meus futuros gestores de redes sociais. Gestores, a partir do momento que o lead entra na sua página, ele não vai evoluir organicamente. Se você tem um expert que trabalha com relacionamento, resgate o casamento que já perdeu a chama, seu casamento está no marasmo, seu casamento está devagar, vamos resgatá-lo. Não é só porque o seu lead chegou na sua página que naturalmente ele vai ficando quente, se qualificando pelos 30 posts que você fez de feed ali e que talvez daqui a 2 ou 3 semanas você poste mais um. O lead não vai, presta atenção, o lead não se qualifica sozinho. Pouquíssimos leads se qualificam sozinhos. Eu sou um lead que se qualifica sozinho.
Se eu tiver interesse em entender o que é dieta cetogênica, meu amigo, que se dane. Eu vou sozinho, abro 70 abas do YouTube e vou sozinho estudando. Mas as pessoas não são assim. O lead não se qualifica sozinho. O lead precisa de uma esteira continuada, uma esteira contínua de conteúdo que vá qualificando ele ainda que ele não queira. Eu produzo todos os dias, desde 2018, 50 ou 60 stories na minha caixinha, todo santo dia, faça chuva, faça sol. Eu estive, fora os dias de bloqueio, quando eu perdi a conta, eu estive 2 dias fora. Foi o nascimento da Tereza e um outro dia que eu esqueci. Eu tive 2 dias fora. Todos os dias eu produzo conteúdo, todos os dias. Eu quero empurrar o meu lead para frente com uma esteira, com um rolo compressor de conteúdo, todos os dias repetindo as mesmas coisas. Ainda assim, tem lead que me segue há 2 anos e que pergunta: nossa, mas o que o Novo Mercado faz mesmo? Eu nunca entendi o que você faz, Ícaro. Você é coach? Porque eu vi que você fala da sua família. Por que você fala dos filhos se você é um marqueteiro? As pessoas são lentas demais. Elas são passivas demais. Elas são preguiçosas demais. Você precisa aprender a produzir conteúdo, porque apenas a produção contínua de conteúdo num processo complementar. O que significa processo complementar? Você vai lá e faz um post de feed. Esse post de feed ele é um post estático, que tem um statement, geralmente um post valorizando valor, trazendo algum valor para você. Um post sobre honestidade, sobre seriedade. Lembre-se, o feed é quem você é, o story é o que você está fazendo agora. Então a mescla complementar, você faz belos posts de statement no feed, você faz um rolo compressor nos stories, de tempos em tempos você manda o seu expert fazer uma live e faz o trabalho no direct de ficar falando com o cara também, putz, legal, tal. Por quê? Porque quando o cara manda direct, o Instagram entende que ele está engajando, então ele vai ver posts seus. Então não adianta ter uma página parada com 2 stories por dia. E eu conheço muito expert que você vai lá e clica, médicos que poderiam estar fazendo milhões por ano na sua página. Você clica lá, o cara é fisioterapeuta infantil, tem 82 mil seguidores. Aí você clica nos stories, ele tem 2 stories. Um da academia e o outro do consultório. E acabou. Essa foi a produção de conteúdo dele. Esse é o cara que você tem, esse é o cara que está pronto para te pagar 3, 4, 5 mil reais por um part-time job. Porque ele não vai atualizar a página dele. Ele nem tem tempo para aprender isso. Ele é fisioterapeuta. E aí, presta atenção aqui. Produzir conteúdo da forma mais eficiente para a qualificação do lead. O seu lead ele está tão qualificado quanto você, gestor de redes sociais, é capaz de qualificá-lo. As pessoas só vão entender o que é copywriting e só estarão prontas psicologicamente, porque financeiramente ou você tem o dinheiro ou você não tem. Mas elas só estarão prontas para psicologicamente pagar 6 mil reais numa formação de copywriting se eu for capaz de qualificá-las com conteúdo, mostrando todo dia para que o copy serve, para quem o copy serve, por que é uma boa carreira, por que dá para fazer dinheiro, aqui estão os depoimentos, essas foram as pessoas que deram certo. E aí você repete, o que é copywriting, por que é uma boa carreira, por que dá dinheiro, quanto dinheiro pode dar, qualquer um pode ser copy. É assim que você qualifica lead. O lead não se qualifica sozinho. O lead não entra na página do Ícaro, vê que ele é copywriter e fala, copywriter? Deixa eu entrar no Google aqui. O que é copywriter? Raríssimas pessoas fazem isso. Raríssimas pessoas fazem isso. Então você tem que fazer pela sua audiência. E ali eu falo, o que é o trabalho do conteúdo? Preparar novas compras. O que é preparar novas compras? Você só prepara novas compras produzindo conteúdo. Você tem que produzir no coração do lead o desejo da compra. E gestor de rede social, essa função é tão tua quanto a do copy. E vocês vão ver gestores que tem muito copywriter ruim. Que pega uma menina nutricionista que está pronta para arrebentar com um no-brainer. E por preguiça,
Eu não queria nem entrar nesse ponto aqui. Porque esse ponto é um ponto mais delicado. Mas não é só ruim. Com más intenções. O cara chega, vê uma demanda reprimida, um coprodutor, um copywriter, ele quer fazer logo um ticket de R$1.000 para levantar a comissão dele e ir embora. E aí você, social media, às vezes, tem obrigação de virar para o teu cliente e falar, olha, com todo respeito, esse copy que o senhor contratou, cara, ele está viajando, o nosso público não me parece que tem capital financeiro para pagar R$1.000 agora no primeiro produto dele. E se você não for competente, se você não entender o que é esteira de produtos, se você não entender o que é o cliente, se você não entender o que é possibilidade de disposição financeira, você vai estar falando merda, só pitaco. Agora, se você entender, você tem toda a capacidade, depois dessa formação, de sentar e falar assim, olha, eu acho que não é bem aí. Eu acho que o nosso público está bem animado com os últimos 5 stories que a fulana fez sobre dieta cetogênica. Não, mas o produto será o tal. Tudo bem, eu não tenho a palavra final. Eu gosto de uma frase que eu soltei espontânea. O social media, ele nunca tem a última palavra, mas ele sempre tem a primeira palavra. Ele é o cara que vê tudo primeiro. Então, numa discussão, é claro que o copywriter ele tem competência técnica para definir qual é o core do lançamento maior do que um social media. A não ser que o social media tenha feito copy também. Mas, em tese, o copywriter é a última palavra no tema do nosso desafio. Mas você, social media, você tem capacidade técnica sim de dizer, olha, com todo o respeito do mundo, acho que o público está mostrando que quer outra coisa. Todos os dias o público está mostrando que quer outra coisa. Eu faço stories sobre o tema A, eu tenho 60%, 70% do engajamento diário. O tema B, 20%, 25% do engajamento diário. E o resto é só dispersão, né? O resto é piada, meme, mandar mensagem errado, desculpa a reação. Você só qualifica compras novas produzindo mais conteúdo, empurrando o nível de consciência do lead cada vez mais alto. E aqui vem, aceitando novos preços. Como é que você faz uma transição de um curso de preço mais baixo para um curso de preço mais alto? Produzindo conteúdo. Produzindo toneladas e toneladas de conteúdo. Eu coloco novas soluções e novos níveis de relacionamento. Você só vai se relacionando cada vez mais profundo com a sua audiência através de conteúdo. Ícaro, tá bom, eu entendi, mas... tá bom, mas por que eu vou fazer isso? Porque você tem obrigação de mostrar para o seu cliente, olha, eu preciso produzir conteúdo. E agora sendo ainda mais delicado, senhor, cliente, eu preciso que você produza conteúdo também. Porque de nada vai adiantar toda a nossa formação se você não for capaz de dizer para o seu cliente que ele precisa pelo menos fazer um bumeranguezinho em uns 3 ou 4 ou 5 stories de vídeo todo dia, só para garantir que não é só você que está fazendo texto frio, entendeu? As pessoas precisam ver a cara do seu cliente. Isso em vias de regra. Tem cara que nunca vai aparecer, mas é uma exceção. Terceiro grande argumento do porquê eu acredito que você deve sim dedicar uma boa parte do seu tempo, gestor de redes sociais, para aprender a produzir marketing, para aprender marketing de conteúdo e para aprender a produzir conteúdo. Porque produzir conteúdo barateia todos os custos de aquisição, todos os custos de manutenção, todas as qualificações para os seus leads. E aqui vem um grande aviso. Aqui vem uma grande dica. Eu não queria usar a palavra dica, porque dica parece muito pobre. Aqui vem um grande conselho para você. Como foram os conselhos da aula Cafezinho? A hora que você sentar com o teu cliente e soltar o teu salário, olha, o salário que eu pretendo é R$4.000. Part-time, eu quero outros 3 ou 4 clientes, hein? E eu sou capaz de fazer tudo por R$4.000. Ou, se você quer aquele espírito da sociedade, olha, eu preciso aí de R$6.000 a R$7.000 e eu estou exclusivo para você todo mês. Todos os dias do mês. A primeira coisa que um cliente vai falar, porque todo cliente fala, vocês veem aquela aula, as aulas de negociação da escola, todo cliente vai reclamar de preço, se for R$50 ou se forem R$50.000. É da natureza do cliente reclamar do preço. A primeira coisa que o cliente vai fazer, quando ele for reclamar do preço que você acabou de dar, é
você poder utilizar como defesa o seguinte argumento, o argumento desse terceiro ponto. Doutor, senhor cliente, senhora cliente, o meu trabalho vai reduzir todos os custos de tráfego que você terá. O meu trabalho, a minha linha de produção de conteúdo, meu rolo compressor de conteúdo, ele vai fazer o seu CPA cair. Ele vai fazer o seu custo por lead cair. Ele vai fazer o seu custo por clique cair. Ele vai fazer o seu remarketing, o preço desse remarketing cair. Então, o meu trabalho, ele traz parte do meu salário, ele já é pago com a própria redução do custo por lead que eu exerço. E se o cara coloca 60, 70, 80 mil reais de tráfego num lançamento, é ainda mais expressiva a redução de conteúdo que você é capaz de fazer. Não estou dizendo que essa redução virá em 10 dias. Mas acredite, se nós aqui do Novo Mercado fazemos dezenas e dezenas e dezenas de milhões de reais por ano em faturamento, com pouquíssimos milhões de reais em tráfego, sei lá, a gente colocou 1 milhão e pouco de tráfego, fez 65 no ano passado, se não me engano. E a maior parte disso foi tudo em lançamento de copy. Eu acho que deve ter sido no máximo, eu acho que 1 milhão foi de lançamento de copy. Você lembra, Noga, quanto a gente colocou de tráfego? A gente deve ter 3 milhas no total, em todos os produtos. Isso eu posso falar com segurança. É porque eu produzo conteúdo demais. Então, o primeiro argumento que você vai usar é esse. Olha, eu vou qualificar teus clientes, eu vou fazer seus clientes estarem preparados para comprarem produtos mais caros. Eu gasto 5 horas aqui só nesse módulo. Dane-se o conteúdo técnico. Vocês precisam aprender a negociar. Vocês precisam aprender a defender um bom contrato, um bom salário. Vocês precisam parar de ter vergonha de dizer, meu amigo, eu custo 5 pau. É isso que o meu trabalho custa. Eu sou um gestor de redes sociais certificado. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou um profissional. E aí, olha que maravilha, não é, de discussão. Eu vou preparar os seus clientes para comprarem mais, comprarem coisas novas de vocês. Eu vou aumentar a presença desses clientes em eventos, em lives, em grupos, em listas de e-mail. Eu vou trazer soluções novas, formatos novos de conteúdo. Eu vou auxiliar o designer, o coprodutor, o copywriter. Eu vou fazer esse cara estar preparado psicologicamente, emocionalmente e tecnicamente para fazer compras maiores. Eu vou reduzir os seus custos por lead, por fechamento. Eu vou preparar esse cliente para que o suporte possa fazer um resgate de carrinho mais competente, porque esse cara vai chegar conhecendo melhor você. Isso é assim que eu gostaria que vocês se vendessem. A última coisa que eu gostaria que vocês falassem numa entrevista de trabalho é: eu faço posts legais. E nós temos aqui o quarto ponto, que é simples. Porque você deve aprender marketing de conteúdo, porque se não funcionasse, os maiores do mundo não fariam. Esse primeiro módulo ele foi feito desse jeito por um motivo. Se vocês aprenderem tudo o que todos os grandes professores estão ensinando para vocês aqui, mas não aprenderem o básico, que é se vender, nada vai adiantar. Vocês sempre serão um profissional altamente competente, mas altamente barato. E quantas pessoas você conhece que são competentíssimas, mas são baratas? A primeira coisa é, algo é caro quando parece caro. Mesmo que a Ferrari não tivesse preço, as pessoas olhariam para a Ferrari e falariam, puta, isso daqui deve custar caro, porque é bonito pra cacete. A primeira coisa que você tem que aprender é, vocês precisam aprender a aparentarem ser profissionais caros. E mais do que aparentarem, vocês são profissionais caros, à medida que vocês sabem fazer tudo isso que eu tô falando. Agora vocês precisam saber aprender a se vender assim.